Oi, pessoal, nós estamos começando mais um episódio, o oitavo episódio do The Publisher, o meu novo podcast aqui na Top View, uma parceria com a Rick Podcasts. E nessa primeira temporada, eu vou entrevistar todos os embaixadores da Top View. Eu sou o Marcos Iabi, diretor de produto e conteúdo do Grupo Rick, mas aqui, especialmente, eu estou como publisher da Top View. E eu tenho o prazer de conversar, e esse episódio vai estar um pouco diferente, porque o nosso convidado está na Turquia. Como ele não podia ficar de fora dessa primeira temporada, eu estou recebendo ele online. Ele é Beto César, publicitário e diretor da Woke Marketing e nosso super embaixador de marketing na Top View. Betinho, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Muito legal estar aqui com vocês, mesmo que à distância, fazendo parte desse podcast. Ideia muito boa. Super feliz que você conseguiu conciliar a agenda e, mesmo fora do país, participar dessa primeira temporada. Você não podia ficar de fora. Vamos lá. Obrigado, mesmo. Vamos lá, a gente vai começar a conversar sobre marketing. Todo mundo fala, ficou um termo super popular, todo mundo fala, vou fazer marketing, a pessoa está fazendo marketing. Mas o que realmente é o marketing hoje e quais são as tendências para os próximos anos? Tá ótimo. Eu vou comentar um pouco sobre a minha visão, que pode não ser a visão correta, mas é como eu interpreto. Marketing, para mim, é o desenvolvimento de mercado. E isso se faz através de ferramentas como a publicidade. Esse é um tema até importante de ser colocado na mesa. No Brasil, há essa confusão entre publicidade e marketing. A publicidade acaba sendo a ponta do iceberg, se a gente para pensar. Uma pequena ferramenta para o desenvolvimento de um produto, de um serviço, né? Então, o marketing como um todo é você entender que estratégias você precisa para desenvolver tal marca ou tal serviço. E aí, conectando com a tua segunda pergunta, o que a gente enxerga no marketing nos próximos anos? Eu acho que as pessoas se cansaram um pouco do marketing invasivo, do marketing que pintava na tua cara no intervalo de televisão, no intervalo de rádio. Se ele é bem feito, ele é muito confortável, ele é amigável, ele gera inclusive uma simpatia. Se ele é mal feito, ele gera essa antipatia. O que as marcas têm feito para buscar fugir disso? Gerar experiências. Então, o que a gente acaba enxergando? Vários momentos em que você se depara com uma marca providenciando, te entregando algo de uma forma gratuita para que você experimente ela. Eu vou trazer até um exemplo prático que eu vi aqui em Istambul 2 dias atrás. Estava no metrô e o metrô estava extremamente limpo, cheiroso, vazio. E quando eu olhei nas paredes, tinha ali uma propaganda da Cif, uma empresa de produtos de limpeza, que patrocinou a limpeza do metrô, trazendo marketing olfativo, trazendo limpeza e entregando isso como benefício para a população. Na saída do metrô, assim como seria na saída de um brinquedo da Disney, você tinha uma vending machine de produtos da Cif. Esse é o tipo de experiência que eu aposto muito no marketing daqui para frente. Você experimenta algo, você simpatiza com o produto e, a partir dali, você fideliza a sua relação com esse produto. Nossa, que máximo, porque realmente você ter a experiência e ainda mais produto de limpeza, né? Porque tem gente que gosta do cheiro, tem gente que não gosta do cheiro. E num ambiente que você sempre, queira ou não, por mais limpo que sejam alguns metrôs, você sempre acha sujo, né? Porque as pessoas falam, chegou do transporte, lava as mãos, porque sempre tem sujeira. E você imaginar que a ação vai justamente para esse lugar é incrível. É. E Betinho, o que você tem achado de ruim no marketing? Porque a gente tem visto um avanço muito rápido do entendimento do que é para as pessoas, para pequenas empresas, mas também tem vários cases de insucesso. O que você acha que as pessoas estão perdendo a mão nesse momento? Até porque tem muita informação, tem muitos dados. Muitas vezes a gente fala uma coisa e daqui a pouco já aparece nas nossas redes sociais. O que você acha que o mercado está errando? Eu vou dar 2 passos atrás para responder essa pergunta e associar ela com o lado de finanças nas empresas. Quando a gente olha o marketing, a publicidade da década de 50 e de 60, o marketing chegava a corresponder, em alguns casos, 20%, 30% do orçamento de uma empresa. Hoje, quando você consegue 5%, você já está bem sucedido. Então, é mais um problema de uma planilha de Excel do que do marketing em si. Cada vez menos tem se investido em marketing. Com um investimento menor, você tem um filme que ele é pior produzido. Você tem um modelo que talvez tenha menos talento. Você tem uma produção com menos qualidade. Obviamente, o produto final passa a ser de menor qualidade.
Então, a provocação que eu faço até para os empresários é de que reconsiderem essa economia no início da planilha e projetem o retorno que o marketing pode trazer pós-investimento. Marketing demanda que você invista um pouco a mais buscando um retorno ali na frente. E essa economia que tem acontecido tem gerado esse problema, que é uma publicidade, uma comunicação, o marketing de uma forma como um todo, com menor qualidade. Então, essa é a minha leitura da qualidade inferior que a gente tem visto nessa área. E como você enxerga o avanço do uso dos dados? Porque o marketing sempre foi baseado em dados, sempre em pesquisa, mas agora nós chegamos, não no topo, porque eu acho que a gente tem muito ainda de informações para obter, processar e nos ajudar a tomar decisões, mas nós chegamos num ponto onde nós nos guiamos muito por dados. E muitas vezes esses dados, eles são frios, né? A gente toma algumas decisões olhando para aquilo, mas nem sempre eles correspondem à verdade. Se você tem uma frase muito boa que as pessoas não são, né? Elas estão, né? Elas estão consumindo determinada coisa, não que elas são aquilo. E várias vezes as marcas consideram que as pessoas são aquilo. Como você enxerga os dados hoje no setor de marketing? Dados nos ajudam a descobrir um caminho, a ter uma métrica, mas nada é mais forte do que a sensibilidade de entender o outro. E aí eu acho que o comportamento que a gente tem que ter é de sentir o outro, de escutar o outro, assim como numa relação humana. No fim das contas, o que a gente faz é conversar com as pessoas, de alguma forma seduzir as pessoas. Então, se você só trabalha com dados, você não tem o lado humano, o lado de sentir o outro. A sensibilidade de cheiro, de olhar, de toque, de audição, para mim, ela fala muito mais alto do que o número, porque é quando você realmente se conecta com a pessoa. Então, mais forte do que qualquer dado, eu diria que a gente tem que prestar atenção nas pessoas em si, entendê-las. Você falou em conexão, eu agora quero conectar dois assuntos diferentes que talvez as pessoas que estejam nos escutando, nos assistindo, não saibam, mas você é cônsul da Turquia, certo? Certo. Como funciona essa relação entre consulado e marketing? O marketing já é uma paixão para mim desde o início. E o consulado foi algo que apareceu na minha vida porque meu pai foi cônsul da Turquia por 20 anos. Então, eu vivi nesse ambiente diplomático por muito tempo. O que eu comecei a perceber quando eu comecei a vivenciar o consulado é que a Turquia, mesmo milhares de quilômetros distante do Brasil, ela tem uma conexão muito forte com o país porque existe uma retroalimentação de compra e venda. E quando a gente fala de compra e venda e desenvolvimento de mercado, a gente está falando de marketing. Então, a conexão é muito mais forte do que ela parece. O que eu hoje faço muito é buscar trazer marcas turcas para o Brasil e desenvolvê-las no Brasil e marcas brasileiras na Turquia. Como existe essa diferença cultural, o marketing entra literalmente posicionando o produto em cada um desses mercados. E aí que a conexão é extremamente óbvia, forte, né? E ela acontece de uma maneira muito natural. Então, a diplomacia e o marketing, querendo ou não, eles andam lado a lado. Como você virou cônsul? Essa é uma curiosidade que até eu que te conheço não sei dessa história. Sempre eu acho que essa é uma história que muitos de nós vão ter. O meu pai, ele trabalhava bastante e tudo que era lição de casa do consulado, muitas vezes ele não fazia por literalmente volume de trabalho e pedia por uma questão assim, em relação pai e filho para eu ajudá-lo. Então, eu lembro de montar relatórios, de estruturar, de conversar com as coisas do consulado. Isso criou um gosto meu já desde a infância com a Turquia. Quando eu estava ali nos meus 20 e poucos anos, o meu pai comentou, olha, o ritmo está muito pesado, eu vou abrir mão do papel do consulado, porque eu sinto que eu não estou conseguindo colocar a força suficiente. Eu falei, olha, pai, eu já te ajudei por muito tempo nisso. Que tal se eu te substituir? Ele, filho, poxa, eu acho muito legal a tua vontade, mas o embaixador não vai topar, você é muito novo. Não, a gente já tem. Vamos até Brasília conversar com ele? E nesse momento a gente foi até Brasília, eu comentei, eu já estava trabalhando com marketing para aeroportos, falei, olha, eu já viajo bastante, eu entendo muito de Turquia, o que o senhor acha se eu substituir meu pai ao invés de você buscar outra pessoa no mercado? E ele disse, olha, eu até gosto da ideia, por já te conhecer, por ser uma pessoa
de relacionamento próximo, mas você vai ter que passar por um ano aí de testes e provas e relacionamento. E assim foi quase como um segundo vestibular para mim. Eu estudei, fiz todas as provas do Ministério das Relações Exteriores da Turquia. Um ano e meio depois, ele me convocou e falou: olha, você passou e acho que você pode assumir. De lá para cá, eu intensifiquei bastante as vindas aqui para a Turquia e amo o que eu faço. A Turquia hoje já é minha segunda casa, tanto é que eu cheguei aqui 3 dias atrás e eu não sinto como se eu estivesse num lugar tão diferente. É quase como se eu estivesse vindo para, vou colocar assim, a casa de praia, lugar de final de semana, dada a relação pessoal que você constrói com o lugar. Faz quanto tempo que você é cônsul? Desde 2018. Então, hoje são 4 anos já. Legal. E eu tenho acompanhado você, além do marketing, do consulado, você também viaja, você tem uma personalidade, um estilo de vida. Como você consegue conciliar? Porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso e as pessoas sempre têm dúvidas, né? Quem trabalha parece que trabalha demais, mas ao mesmo tempo tem uma vida pessoal. Como você faz? Qual é o segredo? Eu gosto de construir com o trabalho para poder desfrutar no lado pessoal. O consulado proporciona essas viagens, sim, mas usufruir, tomando um bom vinho, indo num bom restaurante, eu acho que isso é fruto do trabalho. Então, eu tento colocar a dedicação no trabalho para usufruir nesses momentos, né? Eu achei assim, por surfar e vivenciar lugares que foram muito simples por muito tempo, eu comecei a gostar de desfrutar dessas outras coisas. Assim, puxa, legal ficar no hotel melhor, legal comer num restaurante gostoso. Então, eu tento colocar o esforço do trabalho para ser recompensado nesses momentos. Essa é a minha forma de compensação. Qual é o teu maior prazer atualmente? Eu gosto muito de associar o trabalho com endorfina. Então, meu prazer está em correr, está em nadar, está em surfar. Acho que isso me traz muito prazer. E como eu comentei antes, o lado de gastronomia, vinho, descobrir novos sabores, também me traz bastante prazer. Eu tenho aqui uma pergunta que eu perguntei como você começou como cônsul, mas como você começou com marketing? Essa história é bem legal. Eu estava num colégio chamado Anjo da Guarda, em Curitiba, e um dos meus melhores amigos tinha um pai que é publicitário, um publicitário bem renomado, foi fundador da Reds Propaganda. E aí a gente tinha um dia no colégio em que todos os pais contavam sobre os seus trabalhos. Eles iam até a sala de aula e mostravam o que eles faziam. E ali eu fiquei assistindo engenheiros, assistindo médicos, nada daquilo conectava comigo. Quando o pai desse amigo meu subiu no palco ali da sala de aula e começou a mostrar os comerciais e falou: "Olha, isso aqui que eu faço". Eu falei: "Não acredito que isso dá para se fazer trabalhando". Ele mostrou na época um comercial que eu acho que era da Philips ou da Philco, de formiguinhas que subiam numa caixa de som e voavam, e aquilo tinha vídeo, tinha trilha sonora, tinha emoção. Ali eu decidi, naquele momento eu decidi. E isso foi reforçado quando eu fiz o intercâmbio aos 17 anos em Los Angeles. E Los Angeles tem uma atmosfera muito ligada ao marketing. Boas agências de propaganda de Nova York foram para Los Angeles por conta da atmosfera mais cool, mais ligada à publicidade. Lá eu visitei, vivenciei algumas agências e tive a certeza. Quando eu voltei, meu primeiro estágio foi na Reds, na agência do pai desse amigo meu, e ali eu vi que aquela paixão estava consolidada. Sabe que eu dei uma curiosidade? Quando o Marista comprou o Anjo da Guarda, a escola foi posta à venda e tinha várias coisas. E um amigo meu morava na frente dessa escola. E eu fui lá para ver a biblioteca. Daí, no primeiro dia, eu escolhi uns livros. Daí, uma semana, acho que era pulava uma semana, 2 semanas depois eu voltei lá no final de semana e comprei mais uns livros. Na terceira vez que eu fui lá, eu comprei a biblioteca. Então, É, o Anjo da Guarda é um lugar muito, muito especial. A Vera, que foi a fundadora, ela tinha uma sensibilidade, aí tudo cria uma conexão, né? Eu acho que o jeito que eu enxergo marketing com sensibilidade teve um berço lá atrás com a Vera, que sempre olhava muito assim, pessoa olho no olho, sensibilidade de som. Então, isso tinha muito forte no Anjo da Guarda mesmo. e daí, como a gente comprou toda a biblioteca de arte, literatura, história do Paraná, história mundial, vários dos livros têm dedicatórias até para ela, tem dedicatória para os professores.
E uma outra coisa que a gente comprou, que eu achei muito legal, e depois a gente acabou doando para artistas, a coleção de fotos. Então, provavelmente eu já tive algumas fotos, porque eu tive que organizar. Eu peguei, e daí era Legal. engraçado que tinha as turmas, aí tava assim, 90, 91, 92, e daí todas as fotos, algumas eram preto e branco, então eu achei o máximo. Daí quando você falou Anjo da Guarda, eu falei, meu, coincidência. Muito legal. Você tem um tesouro em mãos, porque todo mundo que estudou lá tem um carinho grande pelo colégio, vai todo mundo gostar de ver essa tua coleção aí. E conta, quais são as suas histórias de viagens, as suas histórias mais legais de viagens? Porque você viaja bastante. Ah, tem história, eu vou começar contando assim histórias de quando eu viajei, e o consulado também proporciona histórias de quem viaja para Curitiba que a gente tem que ajudar, que eu acho que aí estão as crônicas mais divertidas. E começando por essas, certa vez a gente estava ali no consulado e liga o cônsul da Síria, né, porque era meu pai ainda o cônsul, Beto, tem um turco que está encharcado, ele está molhado aqui, e a única coisa que ele consegue falar é shark, 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 kill, 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 e eu não entendo nada do que ele diz. Tá bom, manda ele para cá. Chega o turco encharcado e a gente entende que ele veio de um navio da Turquia para Paranaguá, se desentendeu com o capitão do navio, com os estivadores do navio e passou a fugir deles durante a viagem. Quando o navio atracou em Paranaguá, ele literalmente pulou do calado do navio para a água, entrou num táxi, o taxista entendeu que ele queria ir para o consulado, levou para o da Síria, porque existe muito essa confusão entre turcos e sírios, e chegou nessa história que o cônsul da Síria não entendia nada do que ele falava e a gente recebeu ele. Moral da história, por lei, essa pessoa tem que voltar no navio em que ela veio, por ser um tripulante do navio. Mas como houve um desentendimento muito grande entre ele, o capitão e a equipe do navio, a gente teve que mandar um policial federal que foi contra a sua vontade de navio até a Turquia de volta para extraditar, digamos, esse turco. Então, várias vezes a gente enfrenta histórias que são quase que inacreditáveis como essa. Já, por favor. Ele estava falando shark, 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 kill, kill. Porque como ele não falava inglês, né, no consulado da Síria, o sírio não entendia ele falando turco, ele só falava que ele pulou do navio, que no mar tinham os tubarões, e que os caras queriam matar ele. Então, shark, 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 ele que estava fugindo do tubarão na água e do pessoal que estava matando ele no navio. E você já teve algum perrengue? Você? Já. Isso foi antes do consulado, meu grande perrengue de viagem. Eu viajei uma vez para a Indonésia com os meus amigos para surfar e eu estava numa ilha chamada Sipora e eles lá eram uma população majoritariamente muçulmana, estavam durante o Ramadã e durante o Ramadã nenhum serviço de balsa, barco funcionava lá. E eu tinha que pegar uma balsa que me levaria de Sipora até Bali para me encontrar com os meus amigos. Se eu não pegasse essa balsa, eu perdi hotel, perdi voo, minha viagem como um todo estaria ferrada. E aí, por conta do Ramadã, nada funcionava. Moral da história, eu consegui entrar ilegalmente no porão de um navio, viajei 25 horas no porão do navio, porque a polícia marítima lá faz as checagens. Fiquei muito enjoado, estava do lado da casa de máquinas, era um cheiro de óleo muito forte, um barulho. Cheguei no porto de Bali e fui enrolado num carpete na caçamba de uma picape para fugir do porto e aí ser entregue. Então, esse foi meu grande perrengue de viagem aos 18 anos, mais ou menos. Histórias, vocês embaixadores, assim, inimagináveis, né? Porque a gente ia fazer uma edição da Top View e trocar as biografias, que são super bonitas, mas e edificadoras por essas histórias. Beto César, embaixador de marketing, fugitivo de uma ilha paradisíaca na Indonésia, dentro de um navio. Essa foi uma história tanto. Betinho, o que as viagens trazem para sua vida? Em geral, assim, quando você fala, porque para mim é uma coisa muito importante viajar. Quando eu viajo, parece que eu consigo entender várias coisas de uma maneira muito positiva. Eu não sou nada no mundo,
sabe? E quando eu viajei a primeira vez que eu saí do país, eu falei, meu, eu sou um grãozinho de areia nesse universo, mas ao mesmo Sim. tempo eu aprendi muitas coisas que me impactam até hoje. Quando você viaja, e você viaja bastante, já ficou normal ou ainda tem aqueles aprendizados? Sempre tem aprendizado. Eu associo viagem com duas coisas. A primeira é de aumentar repertório. A gente passa a descobrir, como eu falei antes, novos cheiros, novos lugares. Isso é legal, que engrandece quem a gente é. E o outro lado, que é o lado que você comentou, que é o que acho que fortalece a nossa humildade. Um amigo meu uma vez soltou uma frase que eu gostei muito, que era: Deus me livre de ser autoridade local. Quando a gente, às vezes, fica muito conectado a um único ambiente, você passa a ganhar influência, relacionamento sobre esse ambiente e acha que você é importante ali. Tudo bem que você ganha uma relevância naquele local, mas ele é muito pequeno comparado ao todo. Então, a viagem, acho que ela traz isso, ela te reconecta com o fato de que a gente é um grãozinho de areia. Então, Chegou a hora duas importâncias para mim na viagem. chegou a hora de uma das partes que eu mais gosto nesse podcast, que a Isa, que é a nossa produtora, criou esse bloco, que é o bloco do ping-pong. Só que não tem problema, eu já vou avisando, porque quem já escutou os episódios anteriores sabe que as pessoas não respeitam, os embaixadores não respeitam. Tem ping-pong que funciona ping-pong, tem ping-pong que é ping, demora 5 minutos e vem o pong. Ah, Qual foi a melhor viagem da sua vida? essa que eu te contei para a Indonésia. Eu fiquei 50 dias lá e foi um momento em que eu me conectei muito comigo mesmo, porque eu fiquei muito tempo sozinho na ilha. Então, essa viagem me marcou bastante. Beto, revela pra gente quantos anos você tem. Desculpa, eu sei que... 33. 33. Sou 15 de janeiro de 89. E você ainda é capricorniano. Capricorniano. E você é muito novo mesmo. Pé no chão, bem... o capricorniano clássico e típico, eu sou. Onde você se vê daqui 5 anos? Eu quero me ver muito nessa conexão que eu estou construindo hoje entre Brasil e Turquia, passando um tempo no Brasil e um tempo na Turquia, tendo os dois países como um laço. O que você olha na Turquia e você fala assim, meu, isso é demais? O lado sensorial. Quando eu chego aqui, tem uma mescla assim, de sons, né, porque você tem as chamadas para as orações, que eles colocam os alto-falantes 5 vezes por dia, isso é muito forte. Tem um lado de cheiros, barraquinhas que estão desde fazendo milho assado, nozes, os perfumes são muito fortes, né? Se a gente for pensar assim, as cruzadas, né, porque elas existiram, trouxeram muito perfume para cá. Então, você caminha na rua, você sente perfumes que a gente não vê no Brasil, não sente no Brasil. São cheiros de rosa, de oud, que aquilo te preenche de um jeito muito forte. Isso na Turquia é o que mais me faz se sentir aqui. Qual o seu lugar preferido do mundo? É a Turquia? Não, é a Praia do Rosa. Esse é o meu refúgio de final de semana. Aquele lugar tem uma energia para mim que é inexplicável, onde eu gosto de pegar onda, onde eu gosto de ficar com a família. Ali eu sou muito feliz, gosto muito de lá. Defina a sua profissão, que é híbrida, em uma frase. Construir histórias. Uma curiosidade sobre você, além de que você já foi num navio, embaixo do navio. Como eu falei, eu sou muito ligado a cheiro, então acho que a curiosidade que dá para trazer é que eu tento descobrir em cada pessoa o perfume que ela está usando e eu guardo isso muito claramente. Assim. Cheiro tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, porque se tem um cheiro ruim, aquilo me incomoda bastante. Se você pudesse reviver algum dia da sua infância, qual seria esse dia? Remetendo um pouco assim, Paolo Sorrentino, que é um diretor italiano que eu gosto bastante, que fala que tudo na vida são fragmentos de beleza, eu iria para o primeiro beijo, que eu acho que é uma coisa muito forte na infância para a adolescência, ou para a primeira vitória na natação. Eu nadei por muito tempo, eu não era um cara bom. Depois de bastante esforço, eu lembro quando eu ganhei o primeiro campeonato, aquilo me marcou bastante. Então, são 2 situações da minha infância que eu guardo bastante. O primeiro beijo e essa primeira vitória na natação. Eu tenho o Beto César e eu tenho uma palavra ao lado, que é como se fosse sinônimo. Qual palavra é essa? Diplomacia.
É verdade, combina com você. Pergunta adicional. Como você consegue ser tão diplomata com 33 anos? Porque eu te conheço já há uns 4, e desde o momento que eu te conheci, você é uma pessoa plácida, você é um cara tranquilo, você agrega. E geralmente nessa fase as pessoas estão nos embates ainda. E você sempre teve essa opção. Conta isso pra gente. Eu acho que vem de um conflito interno isso antes. Quando eu estava no colégio, assim, eu via que assim, matemática não era meu forte. Engenharia, medicina, tem uma irmã médica que vai muito bem nessa profissão, tenho uma namorada que é médica que vai muito bem nessa profissão. Então, assim, eu não me via em nenhuma das áreas tradicionais, mas me via nessa relação com pessoas, principalmente de outras culturas, né? Nessa relação com a Turquia que já veio da infância. Então, eu fui vendo, afunilando meio que eu sabia, que eu não sabia, que ali eu gostava. Eu gostava dessa coisa de marcas, produtos e do que era dali para fora. Então, dali eu acho que nasceu essa construção com a diplomacia. Muito obrigado, senhoras e senhores. Esse foi Beto César, nosso embaixador de marketing da Top View, no The Publisher, no 8º episódio. Eu sempre começo com uma salva de palmas, eu esqueci no meu roteiro, então vou pedir para a produção inserir no final uma salva de palmas para esse papo que eu adorei. Continue nos acompanhando nas redes sociais, em todos os aplicativos de áudio. Você pode escutar The Publisher, que é uma produção da Top View, em parceria com a Rick Podcast. Betinho, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Adorei. Muito bom. Na próxima eu quero fazer as perguntas daí. Uma coisa que eu vou lançar. Beto, você precisa ter um podcast sobre Turquia aqui na Top View. Vambora. Até mais, Beto. Tchau, obrigado, Marcos.